As animações estão em crise. Na verdade, toda a indústria do cinema já está em crise, mas a indústria da animação está cada vez mais difícil. Por quê? Há décadas que fazer animação é caro, tanto 2D quanto 3D, ou até mesmo mesclado. Mas pelo menos as bilheterias eram superiores na maioria dos casos. E sempre o público era muito grande e as bilheterias eram altas. Algumas exceções eram fora da curva e tinham bilheteria baixa, mas em geral sim, filmes de animação se pagavam. Só que nos últimos 7 a 10 anos, o cinema está sempre focando mais e mais em blockbusters, ou seja, em filmes que arrecadam centenas de milhões de dólares. E obviamente as animações estão envolvidas. E neste caso, pessoal, o grande problema é porque a grande maioria das animações, sejam elas de comédia, de ação, super-herói, não importa, o orçamento sempre é astronômico. Poucas animações hoje em dia que vão para o cinema não chegam a 100 milhões de dólares de orçamento. Ou seja, a maioria das animações que estão indo para o cinema agora custam centenas de milhões de dólares. E o pior é que nos últimos 5 anos, principalmente depois da pandemia, algo que está se concretizando é que as animações de sequência ou de franquia sempre estão tendo mais lucros do que novas franquias, fazendo com que as produtoras cada vez menos queiram investir em novas franquias que provavelmente darão menos retorno comparado às franquias que já existem, que nem Toy Story, Minions, Shrek, enfim, essas franquias que todo mundo já conhece. E a prova disso é o que está acontecendo agora. Olha só, vou dar aqui alguns exemplos. Nós sabemos que Toy Story 3 foi fenomenal, um ótimo filme, se não o melhor de todos. Depende de cada um, mas é maravilhoso esse filme. Agora o Toy Story 4, para a maioria, principalmente jovens e adultos, não necessariamente crianças, consideram um filme bem abaixo da média, ou até mesmo o pior de todos. Querendo ou não, criança só quer se divertir e ver uma coisa engraçada, então o senso crítico não é tão levado em consideração. Mas a questão é que Toy Story 4, por mais que ele seja bem criticado e seja considerado um dos piores, ele teve um lucro mundial de 1,07 bilhão de dólares. Ou seja, ele foi o filme de maior lucro de toda a saga Toy Story. Agora por quê? O filme é bom? O filme é muito engraçado, chama muitas crianças. Sim, ele é focado para crianças, só que querendo ou não, o que faz com que ele tenha esse orçamento grande é o nome. Toy Story, sim, é um nome muito grande que vai chamar muita gente ao cinema. Consequentemente, ele teve esse lucro justamente porque é uma franquia grande. Outro filme, por exemplo, Divertidamente 2, que é um ótimo filme, esse aí, diferente do Toy Story 4, é um ótimo filme, tanto para crianças quanto para adultos. Ele teve um orçamento de 200 milhões e arrecadou 1,6 bilhões de dólares. Ele bateu vários recordes, inclusive, se não me engano, ele se tornou a animação com maior bilheteria do mundo. Só que, obviamente, Divertidamente 2 é uma franquia hoje. O primeiro filme já foi bem aclamado pelo público, as crianças adoraram. E os jovens e as crianças que assistiram Divertidamente 1 na época, e hoje são também adultos, talvez até com filhos, eles vão querer ver a continuação desse filme. Ou seja, é um filme para criança, mas que também chama adulto. E já tem nome esse filme. Já é uma franquia popular. Kung Fu Panda 4, ele também foi duramente criticado e, na minha opinião, ele não é muito bom não. Eu não gostei dele. Mas é uma franquia de sucesso, muito popular. Os 3 filmes são excelentes, na minha opinião. O quarto, pra mim, foi... Por mais que ele tenha sido criticado e não tão popular que nem os outros, ainda assim ele arrecadou mais de meio bilhão de dólares. Ou seja, 503 milhões de dólares. Então, por mais que o filme não seja tão bom assim, foi muito bem recebido e tem um lucro alto. E para concluir sobre franquias, olha só, Moana 2, ou seja, uma continuação, né? Teve um orçamento de 150 milhões de dólares e arrecadou em menos de uma semana 600 milhões de dólares. Quando estiver vendo esse vídeo, provavelmente já ultrapassou 1 bilhão. E assim, Moana 2 não é um filme excelente, mas também não é ruim, na minha opinião. O pessoal tá criticando aqui no Brasil porque tem muitas gírias, mas em questão de história e de ser divertido, é mais ou menos, na minha opinião. Na verdade, o primeiro eu achei só bom. Não achei excelente, eu gostei muito das músicas, mas o 2, a história em si, é mais ou menos bom. Já o 2 eu achei pior do que o primeiro, mas também não achei ruim.
Só que só porque ela tem o nome Moana, ou seja, é uma continuação, ele obteve essa bilheteria enorme. Agora vamos lá. Nós entendemos que a bilheteria desses filmes que são sequências ou de uma franquia já existente são bem populares. Agora vamos ver aqui outros exemplos de franquias que estão iniciando de alguma forma. Olha só, Garfield Fora de Casa é uma animação de uma história que já existe há décadas, desde os anos 70, 80 talvez, não sei, é bem antigo. Isso quando existia em HQ, mas enfim. Ele teve um orçamento de 60 milhões e arrecadou 221 milhões. Realmente foi muito bom. Entretanto, comparado aos filmes que nem Moana, comparado a Minions, Kung Fu Panda, ainda assim é bem abaixo. Mas vamos lá, continuando, outro filme. As Tartarugas Ninja Caos Mutante é um excelente filme na minha opinião. Não é tão bom quanto Gato de Botas 2, mas é um ótimo filme. Ele teve um orçamento de 70 milhões e arrecadou 181 milhões. É uma franquia que já existe há bastante tempo também, só que, de certo modo, é como se fosse um spin-off contando do zero. E também ficou um pouco abaixo da média. Mas vamos continuando. Um filme completamente novo, Patos. Teve um orçamento de 75 milhões e uma bilheteria de 278 milhões. Muito boa essa bilheteria e, na minha opinião, esse filme é excelente também, é muito divertido, ótimo para criança. Já teve um valor um pouco mais alto, mas continuando. Os Caras Malvados arrecadou 250 milhões em bilheteria. Eu vou ser sincero, eu não assisti todo, mas assisti boa parte e achei interessante. Então teve uma bilheteria razoavelmente boa, mas continuando. O filme Mundo Estranho teve um orçamento de 180 milhões e arrecadou 73,6 milhões em bilheteria. Foi um fracasso fenomenal. O filme é muito ruim, na minha opinião, é horrível aquele filme. Muito besta. E aí, deu um prejuízo de 152,4 milhões à Disney. Lightyear. Um filme que eu também não gostei, achei meio chato. Ele teve um orçamento de 200 milhões e arrecadou apenas 226,4 milhões em bilheteria. Por mais que seja da franquia Toy Story, nos próprios trailers falavam que ia contar a história do Lightyear do Toy Story. Então, teoricamente, é a história do boneco. Mas aí, no final, tem a animação que foi lançada no começo dos anos 2000, que era bem mais divertido do que esse filme. E sem falar que, assim, o filme era pra ser pra criança, obviamente. E aí, tinha personagens de público LGBT, que aí o pessoal, os pais, acharam terrível essa implementação. Eu não me importei, porque isso, na minha opinião, não influenciou em nada. Mas se hoje em dia o pessoal já fala que qualquer coisa é lacração em filme adulto, imagina filme infantil. Outro filme, Ruby Marinho, Monstro do Adolescente. Outro filme que eu não assisti, não posso opinar nada, mas teve um orçamento de 70 milhões e arrecadou apenas 43,8. E aqui o filme que me motivou a fazer esse vídeo, Robô Selvagem. Ele teve um orçamento aproximado de 78 milhões e ele arrecadou 321,8 milhões. Esse filme é uma obra-prima. E aí, pessoal? Na minha opinião, esse filme aqui deveria ser um dos filmes que arrecadasse mais de 1 bilhão, mas por ele ser uma franquia totalmente nova, que ninguém conhece, que os pais dos filhos não vão atrás de saber, e as crianças também nem sabem do que se trata, então elas não pedem pros pais para assistir esse filme. Diferente de um filme que nem Moana, que algumas crianças já assistiram e querem ver a continuação, e alguns adolescentes já viram também e querem assistir a continuação. Em resumo, de todos os filmes novos, de franquias novas, entre aspas, que eu mostrei aqui, esse foi o único que ultrapassou 300 milhões de bilheteria e ainda assim ele é um filme muito bom mesmo e não se compara a Moana 2, que na minha opinião tá bem mais abaixo comparado a Robô Selvagem. Agora, mas filme de animação é pra criança. Concordo, é pra criança, eu entendo. E realmente esses filmes têm que ser focados pra criança e história pra criança, mas também podem envolver uma história envolvente para o adulto. Agora a questão é, a crise das animações está um grande problema justamente por causa disso. Porque franquias que já têm nome, que já estão consolidadas no mercado e na população mundial, eles vão preferir investir para poder fazer ao invés de animações novas. E o problema é porque isso vai limitar bastante roteiristas, diretores ou criação de novas histórias e novos universos se for levar em consideração esses números. Não é à toa que
Shrek vai voltar. Vai ter o Toy Story 5. Ou seja, boa parte das produtoras, que nem DreamWorks, Disney e até a Illumination, ela vai querer investir em produções que já têm nome consolidado. O exemplo que eu falei aqui, Patos, que é uma animação da Illumination, lucrou 254 milhões de dólares. Beleza, agora vamos ver aqui os Minions 2. Qual foi o lucro dele? 824 milhões. Quase 3 vezes mais. E aí a pergunta é, você acha que os produtores vão querer colocar mais produções de animações novas que dão um lucro de 200 milhões, 250 milhões, ou até mesmo ter um risco de ter menos que isso, ou uma animação já consolidada que pode até chegar perto de 1 bilhão? E o pior é porque por mais que alguma animação dessa seja ruim, que nem, por exemplo, Kung Fu Panda 4, ainda assim, por mais que seja ruim ou mal feito, ou seja mal roteirizado, enfim, o lucro dela ainda tem uma maior chance de ser melhor do que filme bom novo. Resumindo, esse vídeo aqui eu poder informar vocês que provavelmente nos próximos anos a grande maioria dos filmes serão de franquias existentes, ou seja, Toy Story, Shrek, Kung Fu Panda, meu malvado favorito, sequências de outras animações da Disney, mas enfim. E aí talvez até ótimas ideias não vão poder existir porque as produtoras vão preferir investir no que dá mais dinheiro. Então, pelo menos, se for possível, se tiver dinheiro, valorize animações bem feitas, que nem Robô Selvagem, por exemplo. Mas tá aí, qual é a sua opinião? Você concorda com essas informações? Você discorda? Opine aqui embaixo nos comentários. É claro, deixe seu like e vejo você no próximo vídeo. Até a próxima e falou!